E agora a votação do relatório ficou para a semana que vem. Queria entender essas divergências e até qual é o lado que o senhor está, né, nessas divergências que estão ocorrendo para a finalização do relatório. Fabiola, primeiro, a alteração da data é, sobretudo, uma decisão de caráter técnico, tomada por mim, tomada também pelo presidente Omar, tomada em conjunto pela presidência da Comissão Parlamentar de Inquérito. Ocorre que uma eventual vista de apenas 24 horas, no nosso entender, poderia causar eventual argumentação de nulidade na fase posterior, quando o relatório fosse encaminhado para as providências por parte do Ministério Público. É óbvio, não vou dourar a pílula, existiram divergências que eu diria, Josias e Fabíola, são mais de forma do que de conteúdo em relação à apresentação do relatório do senador Renan Calheiros. Eu ainda não tenho o acesso ao inteiro teor do relatório, mas pelas informações que tenho do relatório, pelas informações que foram noticiadas, do conteúdo, eu não vejo divergência. Ocorreu, por óbvio, um incômodo de alguns colegas senadores pelo fato de não terem tido acesso ao relatório anteriormente, não terem debatido anteriormente com o relator. Mas, como eu já disse, são divergências eventuais, mais de forma do que de conteúdo, divergências estas que nós pretendemos avançar nelas e saná-las até quarta-feira. Eu vou, por exemplo, Josias, trazer, muito tem se dito, de aspectos que deveriam ser retirados do relatório. Eu vou falar aqui de aspectos que têm que ser incluídos no relatório. O senador Alessandro Vieira apresentou uma sugestão de contribuição com o relatório que traz uma informação que é necessária ser incluída no texto principal, que é o indiciamento do senhor ministro da Economia, Paulo Guedes, e do secretário nacional de Política Econômica. Documentos que chegaram à Comissão Parlamentar de Inquérito dão a devida responsabilidade do Ministério da Economia na condução errada da crise sanitária e na busca de uma chamada imunidade de rebanho. Isso, para mim, tem elementos de crime contra a ordem sanitária e creio que este é um aspecto que deve ser incluso, deve ser trazido ao relatório do senador Renan Calheiros. Está desligado, Josias, seu microfone. O senhor disse, senador, que o problema é mais de forma do que de conteúdo, né? Mas ninguém esperava, por exemplo, que um membro desse grupo majoritário, é o senador Alessandro Vieira, fosse fazer um relatório paralelo. Você esperava isso de um integrante da bancada do governo. E ele fez um relatório aparentemente muito mais enxuto do que o do senador Renan. O senador Renan sugere o indiciamento de quase 6 dezenas de pessoas, ele sugere menos de 2 dezenas, menos de 20 pessoas. O senador Renan enquadra o presidente Bolsonaro em 11 crimes, ele sugere 7 crimes. Quer dizer, a divergência de conteúdo é muito grande, embora o senhor diga que ela é mais de forma, né? Não é ruim que isso ocorra, quer dizer, se os senhores não conseguem convencer nem a si próprios, como é que vão convencer o Augusto Aras, como é que vão convencer o Arthur Lira? Josias, já era esperada a contribuição do senador Alessandro, ele já tinha anunciado para nós anteriormente, e eu vou utilizar aqui as palavras dele, quando apresentou para nós, inclusive com antecedência, apresentou já na quinta-feira a sua contribuição. Ele disse, olha, estou apresentando aqui o que eu julgo é uma contribuição ao relatório final. Então, nós estamos tratando exatamente como isso. Eu mesmo estou declinando aqui para você. Embora o número de indiciados apontado pelo senador Alessandro seja menor, mas tem indiciados que, ao que me parece, não está no relatório do senador Renan. Acabei de citar um caso, que é o caso do senhor ministro da Economia e do secretário nacional de Política Econômica, que, no meu entender, cometeram o crime cometeram o crime contra a saúde pública pela estratégia que adotaram no âmbito do enfrentamento da pandemia. Então, é natural, em um ambiente plural, diverso, que se tenha eventuais divergências. E, por isso, nós temos um tempo para sanar as divergências e votar um texto que seja de consenso da maioria da CPI. O texto, inclusive, não será nem de consenso do conjunto da CPI. Por óbvio, os senhores senadores que apoiam o governo do presidente Bolsonaro votarão contra. Então, é responsabilidade nossa construir um consenso no texto que existe, senador Renan, com as contribuições do senador Alessandro e com outras contribuições que venham.
tem contribuições minhas que ainda vou prestar ao texto do relator. Por isso que eu digo, Josias, que é mais de forma, porque a forma deveria ser o seguinte: o texto não ter sido vazado, nós consolidarmos todas as contribuições, existe contribuição do senador Alessandro, existe contribuição minha, existe contribuição de vários senadores, e aí sim, encaminhar o texto consolidado da parte do senhor relator. O senhor leu o texto? Forma... O senhor já teve acesso? Desculpa. Porque essa foi uma reclamação que ficou visível na fala do presidente da CPI, do Omar Aziz, esse vazamento do relatório, de partes do relatório. E ele dizendo que os senadores não têm ainda o relatório, que ele não leu ainda o relatório. O senhor já leu o relatório? É esta que eu advogo que é o problema de forma. Não somente eu, como eu acredito que nem o conjunto dos senadores do campo majoritário da CPI já tiveram acesso ao relatório. Então, o vazamento do texto, antes de ter sido consolidado as contribuições, criou, de fato, um incômodo. Incômodo que é o seguinte, que nós temos que superar, Josias e Fabíola. Fabíola, Josias, todos estão nos assistindo, o que a nossa unidade foi construída pela necessidade da resposta a mais de 600 mil brasileiros que foram vítimas da pandemia. A nossa unidade foi construída, a unidade desse campo que dirige a CPI, foi construída pelo acompanhamento, inclusive, que a imprensa fez para e passo dessa comissão. A unidade dessa investigação é em nome daqueles brasileiros e das famílias brasileiras que foram vitimadas. Então, esse cimento forte de unidade, eu não quero acreditar que será rompido agora no final. Por isso que eu digo, tivemos problema de forma que poderia ter sido sanado se o texto não tivesse sido vazado. Tem uma adágio que se conta, que é o seguinte: o que não tem solução, resolvido está. Já que foi vazado o texto, já que nós não tivemos acesso, vamos agora à busca da solução para equacionar a maioria. Essa comissão ela teve um funcionamento diferente de outras. Mas eu agora, diante desse fato que está acontecendo, eu me pergunto se os senhores não cometeram um erro. Comissões anteriores, elas foram marcadas pela colaboração. Houve sub-relatorias. No final do trabalho, essas sub-relatorias se somaram ao relatório do relator, o formal, e aí compuseram um todo, mas que já vinha sendo digerido por toda a comissão. Aqui se imaginou que os senhores estivessem fazendo isso na medida em que compuseram essa maioria estável, né? Agora, essa exibição de discórdia pública mostra que não havia tanta concórdia assim, né? Houve um erro? Há que fazer aqui uma autocrítica, não? Olha, teve uma escolha que, logo do início, até pela circunstância, existiam linhas de investigação, Josias, muito discrepantes entre nós, de um lado, e do outro, o grupo de senadores que tem defendido o governo do presidente Bolsonaro. Então, isso já impunha dificuldades na constituição das sub-relatorias per si. E houve a escolha do relator, o primeiro dono do relatório é o relator, e depois o relatório se torna o texto de todos. Houve uma escolha do relator em relação a isso, que nós resolvemos respeitar. Eu concordo com você, divergência é natural do parlamento. Agora, a unidade deste grupo, Josias, este grupo caminhou junto até agora. Este grupo se reunia toda segunda-feira na casa, na residência do senador Omar. Esse grupo traçou estratégia juntos. Esse grupo deliberou. Cada um dos depoentes que prestaram depoimentos nessa CPI foram deliberados em conjunto por esse grupo. Eu não considero razoável, na apresentação, na aprovação do texto final, ter eventual divergência. Mas houve traição? Houve uma traição, então, na sua análise do relator, Renan Calheiros, de ter vazado o texto, sendo que o senhor está falando que existia essa união, essas reuniões, houve uma traição dele? O senhor se sente um pouco traído com isso? Não, em absoluto. Não sinto que tenha ocorrido nenhum tipo de traição da parte do relator. O que ocorreu, repito, foi um problema de forma. Eu acredito que poderia ter tido uma cautela maior, ter tido a consolidação das contribuições diferentes que existiam. Por exemplo, Josias e Fabíola, eu tenho duas sugestões de projeto de lei, uma, inclusive, de instituição da carreira de médico como carreira de Estado,
para reconhecer o trabalho desses profissionais de saúde, que eu não tive tempo de oferecer ao relator, porque logo o relatório se tornou público, né? Então, eu quero acreditar que este erro, vou tratar dessa forma, Fabíola e Josias, este erro na condução pode ser reparado nas próximas horas, né? O meu trabalho nessa comissão parlamentar de inquérito, o meu trabalho nessa reta final da CPI é a manutenção da unidade, porque eu repito, não é uma vontade pessoal minha nem dos senadores. A unidade é em nome da necessidade que tem aos brasileiros que foram vítimas da pandemia. Agora, senador,